Dando continuidade, vamos agora falar sobre subgrafos, conectividade e caminhos em grafos. Então temos que um grafo GS, ele é dito ser subgrafo de um grafo G, se todos os vértices e todas as arestas de GS, elas estão em G, ou seja, nós temos essas relações entre VS e V e AS e A, certo? Então VS tem que ser um subconjunto de V e AS também deve ser um subconjunto de A, podendo até existir uma relação de igualdade, certo? Então algumas observações é que todo grafo é subgrafo de si próprio, um subgrafo GS2 de um subgrafo GS de G, o subgrafo GS2 ele também vai ser um subgrafo de G. Um vértice simples ele é um subgrafo de um grafo G, e uma aresta simples, juntamente com as extremidades da aresta, também forma um subgrafo de um grafo G, certo? Então vamos ver aqui, certo? Dois exemplos, só para ilustrar mais esse conceito. Então percebam que eu tenho um grafo G, definido por V e A. Percebe-se que V ele contém 7 vértices, a cardinalidade de V é 7, portanto, e temos o conjunto A composto por 10 arestas e a cardinalidade de A é 10, certo? E nesse caso, estou definindo aqui um subgrafo GS1, definido por VS1 e AS1, de forma que esse subgrafo ele vai ter apenas, nesse exemplo, 5 vértices que existem, no grafo S. Então, portanto, VS1 ele é definido de V1 até V5, a cardinalidade de VS1 é 5, e neste exemplo nós temos que o conjunto de arestas é formado por A1, A2, A9, A8, A6, A7 e A10. E a cardinalidade desse conjunto é 7. Então, pela nossa definição, é possível perceber que VS1 é um subconjunto de V e AS1 também é um subconjunto de A, certo? Então, portanto, GS1 é um subgrafo do grafo G, tá? E poderíamos ter diversos outros exemplos de subgrafos. Basta que os vértices e as arestas definidas no seu exemplo, elas formem um subconjunto do conjunto inicial do grafo G, certo? Então, um segundo exemplo, nós poderíamos ter um subgrafo 2, definido aqui por GS2, formado por VS2 e AS2, e neste caso poderíamos ter esse componente aqui, ilustrado aqui pelos vértices 5, 6, 4 e 7, e contendo 4 arestas, certo? Então é possível perceber também que o VS2 é um subconjunto de V e que AS2 também é um subconjunto de A. Portanto, esse grafo GS2 ele é um subgrafo do grafo V, tá? Bom, o livro dos professores Goodbye Goodbar, que é um dos livros que estamos adotando nessa disciplina, ele define também outros conceitos sobre subgrafos. E esses conceitos nós iremos tratar posteriormente, certo? Neste momento, basta entender esse conceito e posteriormente vamos tratar dos demais, certo? Então, entrando na parte de caminhos e conectividade, vamos definir agora passeio, cadeia e caminho, começando pelo passeio, que nada mais é do que uma sequência finita de vértices e arestas. Então, nós temos que cada vértice da sequência é incidente à aresta que o precede, e como a gente vai ver no exemplo aqui, isso fica mais claro, tá? E nesse caso, essa sequência ela deve acabar e deve iniciar também um vértice, não necessariamente o mesmo vértice. Então, por exemplo, temos nesse caso aqui este grafo, contendo 5 vértices, e podemos ter um passeio começando pelo vértice 1 e finalizando no vértice 5. Então, percebam que a gente pode escrever esse passeio de duas formas, ou explicitando as arestas que estão conectando os vértices. Então, por exemplo, partindo do vértice 1, nós podemos chegar ao vértice 2 pela aresta A, depois
e do vértice 2 ao vértice 3 por C, depois de 3 a 4 por D, e assim sucessivamente até chegar no vértice 5. Ou podemos simplesmente escrever esse passeio dessa forma. 1 do vértice 1 ao vértice 2, ao vértice 3, ao vértice 4, volta para o vértice 3 e finaliza no vértice 5. Então teríamos esta sequência. E o passeio pode ser aberto, quando inicia e finaliza em vértices diferentes, como nesse caso. Então, como ele inicia no vértice 1 e finaliza em um vértice diferente de 1, esse passeio é dito aberto. E, por exemplo, se ele encerrasse no mesmo vértice, nós poderíamos ter um passeio fechado, como nesse exemplo aqui. Começando em 1, vai até o vértice 2, depois 3 e assim finaliza no vértice 1, certo? Outra definição é a de cadeia, que vai ser um passeio que não repete arestas. Então, no exemplo passado, nós tínhamos uma repetição de aresta e, nesse caso, quando se trata de cadeias, nós não podemos ter repetição de arestas. Então, por exemplo, iniciando no vértice 4, vai para o vértice 3, depois vértice 2, depois vértice 1, volta para o vértice 3 e finaliza no vértice 5. Então, na cadeia pode ocorrer uma repetição de vértices, mas não pode ocorrer uma repetição de arestas, certo? E por fim, nós temos o conceito de caminho, que vai ser uma cadeia sem repetição de vértices. Então, no caso do caminho, nós temos um passeio sem repetição de arestas e sem repetição de vértices também. Então, começando no vértice 1, nós poderíamos ter essa sequência aqui. De 1 a 2, de 2 a 3 e de 3 a 5, certo? E assim como nos passeios, os caminhos eles também podem ser abertos e podem ser fechados também, quando no caso do aberto, quando ele inicia e finaliza em vértices diferentes, e no caso do fechado, quando inicia e acaba no mesmo vértice. Então, por exemplo, para esse grafo da figura, nós temos um caminho fechado começando em 1, vindo para o vértice 2, vem para o vértice 3 e finaliza no vértice 1. Então, poderíamos ter esse caminho fechado aqui, certo? E outro conceito relacionado é o de comprimento do caminho, que vai ser justamente a quantidade de arestas que existe nesse caminho. Então, para esse caminho fechado, nós temos exatamente 3 arestas e, portanto, o comprimento desse caminho é 3, certo? Para resumir, nós temos que um passeio ele vai ser uma sequência de arestas e vértices, com ou sem repetição. Segundo, nós temos que uma cadeia vai ser um passeio sem repetição de arestas. E, por fim, nós temos que um caminho é uma cadeia sem repetição de vértices, certo?